Olá, sétimo ano, aqui é a professora Daniele para mais uma videoaula. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 9 do livro didático, o reino Monera e os procariontes, que nada mais são do que as bactérias. Lembrando aquilo que a gente já viu, né? Relembrando, no capítulo 6 a gente falou sobre o que era a taxonomia, que era a classificação dos organismos em categorias, que foi feita por Linneu, e dentro dessa classificação existe uma ordem que nós podemos categorizar as espécies, e essa ordem é a seguinte: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E aí dentro do reino a gente viu que existem 5 principais reinos, que é o das plantas, dos animais, dos fungos, dos protozoários e das bactérias. Então hoje a gente vai começar a estudar o reino das bactérias, que é o primeiro reino que a gente vai ver. Mais adiante, um exemplo aí para relembrar o que vocês já estudaram, é a classificação da espécie. Aí a gente tem o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e, por último, espécie. Lembrando que o nome tem que estar sempre em itálico, se for escrito tem que estar sublinhado. O reino, por exemplo, é Animalia, nesse aí que eu coloquei para vocês. O filo é o Chordata, a classe dos mamíferos, a ordem dos primatas, a família Homidae, o gênero é Homo e a espécie é o gênero mais uma outra palavra. Então a espécie é Homo sapiens. Esse exemplo aí que eu dei para vocês é do homem, do ser humano. Então tem toda a categorização, toda a separação aí como exemplo para vocês, como é dividido as espécies. Obviamente que a gente não precisa saber todas, mas é importante para os pesquisadores, para as pesquisas mais especializadas sobre os seres vivos. Continuando, a gente falou sobre os reinos, que o reino Monera é das bactérias, o protistas é o dos protozoários, que também são micro-organismos que podem causar doenças, e a gente vai ver no próximo capítulo. Falamos sobre o reino dos fungos, que também podem ser usados muito na alimentação, o das plantas e dos animais. Antes da gente começar a estudar os reinos, a gente falou sobre os vírus. Os vírus, eles não possuem um reino porque eles não são considerados seres vivos, somente quando eles estão dentro das células. Então, eles são acelulares. Somente quando eles estão parasitando algum organismo que eles são considerados seres vivos. A maioria deles causam viroses, que são doenças, né? Esses vírus, portanto, são chamados de patógenos, e alguns deles também se reproduzem através de bactérias, que são os bacteriófagos. E eu expliquei isso lá na última aula. Continuando, agora falando sobre o reino Monera em si, os exemplares, né, são as bactérias, as cianobactérias, que também podem ser chamadas de algas azuis, e as arqueobactérias. O livro ele vai se ater mais às bactérias em gerais, porque são as mais fáceis de serem encontradas e as mais importantes para serem estudadas. Porém, o reino Monera, além das bactérias, possui as algas azuis e as arqueobactérias. Arqueobactérias são bactérias muito primitivas, desde o começo da atmosfera, desde o começo da Terra, e a maioria delas não existem mais hoje em dia. Sobre as funções, as bactérias elas podem ter tanto funções boas quanto funções ruins. Uma das funções boas é a presença dela no organismo, por exemplo, no intestino. Existe o que a gente chama de flora intestinal, que ajuda na regulação do intestino. Na verdade, não é flora, é fauna, porque são bactérias que atuam ali. Além disso, muitas bactérias são usadas na indústria de remédios e de comida também. Algumas fazem fermentação natural, atuam como decompositoras também. Então, isso tudo é benéfico. E claro que tem algumas doenças que trazem prejuízo à saúde. Continuando sobre as bactérias, as características delas, elas são unicelulares, ou seja, elas só possuem uma única célula. Elas são procariontes, ou seja, elas possuem DNA disperso, não tem núcleo. O DNA está todo espalhado dentro da estrutura da célula. As formas que elas podem apresentar é a forma esférica, né? A gente chama de cocos ou de círculos.
bastões, que são os bastonetes, e também em forma de vírgula, que pode ser chamado também de vibrião. Então, são bastonetes mais tortinhos, e aí tem uma imagem que representa isso para vocês. Elas podem viver em diversos lugares, tá? Habitat significa que elas podem sobreviver em diversos ambientes, desde a água salgada nos oceanos, até vulcões muito quentes, até gelo, lugares muito frios. Claro que cada espécie para um determinado local. Falando sobre agora a nutrição, algumas são autótrofas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento através da quimiossíntese. As plantas fazem fotossíntese e as bactérias, algumas, realizam quimiossíntese, que é produzir a partir do sol ou até mesmo de matéria orgânica o seu próprio alimento. E outras se alimentam de seres vivos mesmo, que são as saprófitas, que é de matéria orgânica morta, e as parasitas, que causam doenças e infectam o organismo. Essas saprófitas, elas são responsáveis pela decomposição. Então, toda vez que tem resíduo de lixo, de animais mortos ou até mesmo de folhas secas, essas bactérias vão atuar para fazer a decomposição. Daí elas extraem o alimento e produzem adubo. Adubo para aquele solo, né? Geralmente soltam gases. Um desses gases é o metano, que tem um cheiro ruim, o enxofre também. Por isso, quando tem acúmulo de lixo, existe a presença dessas bactérias. Agora, sobre a respiração. A respiração das bactérias pode ser dependente de oxigênio, aeróbicas ou não. Algumas bactérias, como eu disse, conseguem viver em lugares excepcionais, assim, lugares muito restritos, e dentre eles, alguns não possuem oxigênio. Aí no livro está dando o exemplo de algumas bactérias que vivem nas raízes de plantas, que são responsáveis por fixar o nitrogênio. Elas ajudam no crescimento da planta através da adubação do solo. Mais adiante a gente vê sobre a reprodução. Ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada. A reprodução assexuada, ela se dá por divisão binária, né, que tem aí o exemplo para vocês. Uma única célula vai dividir o DNA e vai formar duas células, duas cópias, tá? Não houve a necessidade de uma célula masculina ou feminina. Então, a gente chama isso de divisão binária. Ou por esporulação, que formam os esporos. E aí, qual é a característica desses esporos? Eles podem ficar adormecidos. Então, às vezes, a bactéria, assim como o vírus também, eles se reproduzem e aquilo fica adormecido na superfície. E, de repente, ele pode se manifestar, encontrar algum organismo e causar algum tipo de problema, algum tipo de dano àquele organismo. Já na reprodução sexuada, eu preciso de duas bactérias, a masculina e a feminina. E essa reprodução é chamada de conjugação. Esse esquema aí embaixo representa isso, ó. Tem um feminino e um masculino, eles vão se unir através de uma pontezinha, um canal, e vão trocar DNA. E a partir daí vai surgir uma bactéria filha, vamos dizer assim. Uma outra célula. Falando sobre os derivados, as bactérias elas podem ser responsáveis pela produção de hormônio, e isso é uma coisa benéfica. Fermentação de alimentos, pode ser usado em danones, iogurtes, queijos e outros tipos mais de alimentos. Em medicação, tá? Em medicamentos, ela também é utilizada, e principalmente no nosso corpo, de forma natural. Lembra que eu falei aí da fauna intestinal? Ela vai produzir vitaminas do complexo B e vitamina K, que são importantes para a coagulação sanguínea, para o nosso sistema nervoso e demais qualidades. Exercícios agora da página 118. Tem aí o número 1, que vai perguntar a respeito da estrutura celular das bactérias. Indique uma característica presente em bactérias que justifique sua classificação como procarionte. Bom, lembra a diferença? A procarionte, ela não possui núcleo. Então, ou seja, ela não possui carioteca. Ela tem o DNA todo disperso no citoplasma. Número 2. Quais são as formas coloniais apresentadas pelos cocos?
As bactérias elas podem apresentar diversas formas, como eu contei para vocês. Formas de cocos, de vírgulas, de bacilos. Dentre os cocos, elas podem ser streptococcus, estafilococcus, tétrades e sarcina. Vocês explica melhor a respeito disso, depois você dá uma olhadinha lá na imagem da página 115, que tem todos esses exemplos aí através da quantidade de cocos formando a bactéria. Número 3. Isso é possível, né? Eu estou lendo a questão resumida, tá, gente? Isso é possível graças às bactérias existentes no organismo no iogurte natural, que realizam o mesmo processo quando se fabrica queijo. Que nome se dá a esse processo? Esse processo se chama fermentação. As bactérias, elas vão... na verdade, essas bactérias não respiram com oxigênio, elas realizam a fermentação e isso faz com que o alimento fique pronto, né, fique bom, e é uma forma também dela continuar se reproduzindo. Então, elas realizam fermentação nesses alimentos. Número 4. Portanto, que processos deixariam de ser realizados na ausência de bactérias e fungos? Não haveria decomposição, que é a reciclagem da matéria. Se as bactérias não agissem, provavelmente o lixo não ia ser decomposto e aí o solo não ia ser fértil, não ia ter como crescer plantas e vegetação. Essa primeira parte a gente termina por aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais a respeito das... Vou pedir que vocês leiam o livro da página 114 a 119, façam as questões da plataforma também, eu vou estar enviando o gabarito. Bons estudos.